Vamos lá. Então, vamos lá. Dando sequência aí ao estudo, nós hoje estamos continuando esse capítulo do Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Nessa mesma temática do Cristo, de nos apresentar o reino dos céus, né? Então, dentro dessa temática dos evangelhos que a gente estudou a semana passada, que é a questão do perdão, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia, e a história de que se perdoarmos aos homens as faltas que cometeram contra nós, também o nosso Pai Celestial nos perdoará. E a dimensão do perdão, que a gente viu que era ilimitado, que é perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Então, a gente estudou isso a semana passada. Dentro desse contexto do bem-aventurados os que são misericordiosos, esse primeiro aspecto é perdoe, para que você seja perdoado, né? O segundo aspecto, que é o que a gente vai entrar hoje, é reconciliar-se com os adversários. Esse é o outro aspecto que a gente adentra nesta temática, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, neste contexto, o Evangelho diz o seguinte, o Evangelho de Mateus, também no Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos 25 e 26, ele diz o seguinte, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, né? Para que ele não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, né? Então, esse aspecto do Evangelho é a visão espírita, a gente vai estudar agora nos comentários de Kardec, ela diz o seguinte, que na prática do perdão, como em geral, na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Aí é que ele começa a entrar na conceituação espírita, né? A morte, como sabemos, a morte do corpo, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Ou seja, não pensemos nessa frase que ele disse aqui, morto animal, morto veneno, porque isso não é verdade. Como ele explica, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo. Ou seja, as contendas, uma vez iniciadas no mundo material, elas permanecem no mundo espiritual. A gente não se liberta desse tipo de coisa, né? Aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz morto animal, morto veneno. Então, aquela história, assim, morreu aqui, acabou. Para nós espíritas, isso não é verdadeiro, porque a vida continua, né? Quando aplicada ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem quer o mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, porque no corpo a gente está menos livre a gente está vinculado ao corpo. É o peso do corpo que nos prende, né? Para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão. A maioria dos casos de obsessão é um adversário do ontem que identificou em um novo corpo aquele seu desafeto. E aí ele se vincula àquela alma e passa a persegui-lo, a atormentá-lo, a querer e a forra, querer a sua vingança. Sim. Não. Sim. O adversário é o mesmo. O adversário é o mesmo.
Eu não me livro do. Eu desencarnei. A quem eu fiz mal aqui vai me localizar. Sim, vai te localizar lá. Mas ele vai continuar fazendo mal, porque você tem aquela energia. Sim. Vai tentar, né? Vai. Se vocês estiverem no mesmo plano, vai. Se estiver no mesmo plano, vai. Só que um pode estar em dimensões fluídicas diferentes. Mas se os dois estiverem no mesmo ambiente, vai. Vai localizar e vai. Só que o que ele diz aqui é o seguinte: no corpo, a gente está menos livre. No mundo espiritual, você está mais. Não, mais livre. Você está mais livre da. A dimensão do mundo espiritual é muito maior. Aqui você tem um endereço. Qual é o endereço do seu espírito encarnado? Na carne. Eu estou aqui. Eu estou vinculado a mim. No mundo espiritual, já sabe onde você está, né? É por isso que muitas vezes na reunião mediúnica, a gente, quando pega algum espírito que é adversário de alguém, diz: agora que eu achei ele, você vem com essa conversa de perdão, de não sei o quê, não sei, agora que eu achei, ele está em outro corpo, com aquela carinha de bonzinho, mas aquilo, aí começa a dizer o rol das coisas que nós fizemos em algum momento, né? Então, nesse fato reside a maioria dos casos de obsessão, sobretudo os que se apresentam certa gravidade, qual de subjugação e possessão. Ou seja, é aquela raiva que você fez que é raiva não, você tirou vida, você destruiu família, você humilhou, você crucificou, você foi um grande sanguinário da história da humanidade, você condenou muita gente, levou muita gente à bancarrota. Tanto é que essas almas que cometeram muitas atrocidades na história da humanidade, muitas vezes elas são protegidas com o seu exército de asseclas para não pegarem. Essas almas todas que sofreram não pegarem. Então, por exemplo, as almas que praticaram muitos abortos, as almas que foram impedidas de reencarnar por causa do aborto, muitas vezes perseguem aquele que não deu a oportunidade daquela pessoa caminhar. É muito comum a gente ver nas reuniões de desobsessão espíritos vinculados ao aborto, sejam quem praticou, seja quem fez, seja quem negociou, muitas vezes tem a cadeia. A mulher que cometeu, o médico que cometeu mais de 300 abortos e o agenciador que levava as mulheres a isso. Então, muitas vezes tem o grupo, né? E muitas vezes essas almas ainda continuam insensíveis. Aquilo ali era um infeliz, não era para nascer mesmo, não. Né? E esses 300, 250, sei lá, espíritos que tiveram a oportunidade de voltar à carne, perseguem e ficam ali e ele se sente atormentado no mundo espiritual por tudo isso. Então... Já compreendi a questão da oportunidade de ela mostrar, não sei o que está aí. Agora, a criança aqui, uma morte espontânea, foi, a criança morreu deliberadamente, sem nenhuma remédio, sem nada. Quando ela volta, ela também sofre? Ela também vai... Não, a desistência do espírito, aí, um aborto espontâneo, aí tem muitas situações, mas muitas vezes pode ser o espírito que desistiu de enfrentar. É um aborto espontâneo, é o crime, é o fato de cometer o crime. Dar remédio, enfiar um ferro, um bocado de coisa. Esse espírito que desistiu, não acontece. Não era isso que eu pedi. Quando ele chega lá, ele não vai ser... Não, livre-arbítrio. Livre-arbítrio, eu adiei. Eu tenho um desafeto. A questão é essa. A questão que a gente está estudando é exatamente isso. Reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. O que é estar a caminho com ele? O que é estar a caminho com ele? É estar reencarnado. É estar reencarnado. Reconciliar com o adversário. Quem é o adversário? É alguém que eu feri ou que fui ferido.
E estar a caminho com ele é estar reencarnado, é aproveitar a oportunidade de se reencontrarem numa mesma encarnação. Porque o adversário de ontem, depois de muito correr atrás, encontra e há um planejamento encarnatório ou um mecanismo da lei que os aproxima no mesmo ambiente. Então, daí, uma mãe olhar para o filho e dizer, eu não gosto de você, mas eu estou aqui, eu sou tua mãe. Um filho olhar para a mãe e dizer para o pai, dizer, pai, eu não vou com a sua energia, mas estamos juntos. Um irmão olhar para o outro irmão e falar, meu Deus, quando eu chego junto desse cara, eu já tenho... São adversários do ontem que a misericórdia divina oportunizou reencarnarem no mesmo ambiente, para que, através do amor, eles se reconciliem. Então, a questão é reconciliar com o adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, ou seja, para que não comece de novo, foi ele que fez, foi dizer o quê, e esse vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. É isso que Kardec está explicando, é o contexto. Jesus não podia falar de tudo isso que eu estou falando aqui. Olha, você é um espírito que reencarnou, encontrou com outro espírito, planejou a encarnação, se reencontraram no berço, vão viver juntos. Naquele tempo as pessoas não entenderiam isso. Mas o contexto do evangelho é o mesmo. Mas a doutrina espírita traz luz, traz um mecanismo da lei divina que a doutrina espírita explicou. Qual é? A reencarnação. A morte não existe. Então, morto animal, morto veneno é mentira, é fake news. Se você cometer o mal, você vai responder com ele até que seja pago o último ceitil. Então, esse é o contexto do bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque é preciso a gente se libertar de todas essas mazelas, de todas essas dificuldades, para a gente poder evoluir enquanto espírito. Eu não posso evoluir enquanto espírito se eu guardo mágoa, se eu ainda tenho aquele coração ferido, se um irmão passa, eu ainda faço raca. Eu preciso me libertar disso. O reino dos céus é o ambiente dos espíritos puros, bem-aventurados os que são pobres de espírito, ou seja, são humildes. Então, é todo um contexto de eu libertar a minha alma dessas mazelas. Né? Então, o espírito que foi perseguido e que sofreu, ele continua perseguindo, indo atrás. Mas se tiveram a oportunidade de se reencarnar e de estarem juntos, reconcilie com ele enquanto está a caminho com ele. O mais rápido possível. Porque nada passará sem que tenha sido pago o último ceitil. Você não vai conseguir ser um espírito puro se você não se libertar dessa sua mácula. E quando foi isso, não sei. Na poeira do tempo, na encarnação passada, na retrasada, há 10 encarnações, não sei quando foi, mas foi em algum momento, porque eu não vou prescrever o mecanismo da lei. Né? O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, aí a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Alguém pisou no pé de alguém. Né? Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, às vezes, quem comete uma atrocidade, quem é um mecanismo contrário às leis de amor de Deus, carrega a culpa. E muitas vezes essa culpa alimenta um estado pelas suas dificuldades. E essa energia de culpa, de medo, é uma energia densa que alimenta uma cadeia de dificuldades. Esse é o mecanismo.
O propósito do mundo em regeneração é o mundo de libertar essas energias densas. Ou seja, você precisa expurgar da alma essas energias que você carrega em si. É por isso que as terapêuticas do mundo, da psicologia, o objetivo é lhe libertar das culpas. Porque um homem liberto das culpas, ele flui, ele se quita com ele e com as leis de Deus. Ele avança. Então é aquela história, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, é deixar fluir, né? Então, se faltou com essa indulgência, a gente se sente culpado. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado do seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. É aquela história. Eu estou reencarnado num contexto em que intimamente eu sei que eu tenho algo a reparar, a reconciliar, a reatar com algumas das pessoas que estão no contexto da minha encarnação. Um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma pessoa da família. Eu sinto que eu tenho algo a reconciliar com aquele irmão. Alguma coisa não flui normal. Algum sentimento não bate. A gente tem aquela dificuldade. A gente intimamente sabe que está se reconciliando com aquele irmão, né? Então, muitas vezes, essa encarnação demora muito tempo para a gente conseguir essa oportunidade de estar face a face com a pessoa que a gente feriu ou que foi ferido. Então, é por isso que o Cristo disse, não perca a oportunidade, porque eu não sei quando vai ser possível, de novo, criar esse contexto. Então, André Luiz nos conta uma história, que eu não sei qual é o livro, não me recordo qual é, mas eu me lembro da história, que é a história de Silas. Silas era um mentor de André Luiz, que, visitando uma casa, onde uma família de irmãos, o pai e os filhos, ele sentia, e eles estavam ali numa contenda familiar. Ou seja, irmãos brigando, pai brigando, herança, aquela confusão toda. Aí André Luiz diz, olha, aquilo ali é um caso de que esse irmão tem uma desavença com esse irmão, porque numa encarnação pregressa um já roubou o outro, e esse pai está na história também. Então, reconciliaram para tentar refazer isso, mas não é fácil, eles têm que vencer essas dificuldades. Ou seja, André Luiz contando o contexto de um planejamento encarnatório que eles estavam observando o caso. Aí, no meio da história, ele diz, isso não é fácil, porque eu também já passei por isso. Aí, André Luiz diz, como assim, Silas? Não, numa encarnação lá para trás, eu era filho único. Meu pai, casado com minha mãe, eu tinha uma existência tranquila. Meu pai era bem-sucedido, era uma pessoa próspera, então a gente vivia uma vida calma e tranquila e feliz. Minha mãe morreu. Eu fiquei com meu pai, e meu pai ainda era jovem. Então eu fiquei praticamente herdeiro sozinho de toda a herança da família. Meu pai, como era jovem, casou com uma moça de minha idade. E eu comecei a sentir ciúme daquela minha adversária, porque ela iria herdar o que era meu e de minha mãe. E aí eu, com ciúme, com inveja, acabei envenenando a moça. E ela envenenou-se, morreu. E meu pai, angustiado com a situação, acabou se medicando e acabou se matando também. Ou seja, eu provoquei a desgraça e acabei herdando tudo sozinho, mas não conseguia herdar tudo aquilo ali, porque a culpa, o remorso,
a angústia ficava me corroendo. E isso continua no mundo espiritual. O espírito, quando desencarna, continua com essa culpa e com esse remorso. Aí o que foi que ele fez? Não, agora eu vou atrás de todo mundo, porque além de espiar, eu preciso reparar. E aí eu já combinei com minha mãe, que foi a primeira que desencarnou, que topou ser de novo a mãe da gente tudinho. Ela vai casar de novo com o meu pai e vai me receber como filho, e a moça que eu envenenei vai ser minha irmã. Só que eu já combinei com meu pai, já combinei com minha mãe, e eu não acho a minha irmã para tentar convencê-la de reencarnarmos juntas. Aí André Luiz disse, mas rapaz, não é possível que aqui no mundo espiritual não tenha um localizador para você perguntar onde é que ele está, né? Com tanta tecnologia, não tem, mas faz parte do meu processo de resgate ter que procurá-la e depois ter que convencê-la. Então, veja, uma culpa, veja o que acarreta. Ele continua culpado, então, para reparar, ele precisa criar um contexto. Aí, quando reencarna, a mãe será amorosa e será o pilar de sustentação daquele lar. O pai, menos culpado, mas também está ali. Vai ter uma atração pelaquela filha, porque a filha seria a segunda mulher dele. Vai ter uma simpatia com a filha, mas vai ter uma dificuldade com o filho, que vai ter uma inimizade feroz com a irmã, porque ele matou a irmã, e com o pai. Esse é o contexto da encarnação. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, vai quitar essa história. Todo mundo vai terminar essa encarnação. Beleza, vencemos, né? Eu consegui te perdoar, eu consegui fazer a minha... Ou seja, todo mundo venceu. Mas, normalmente, as pessoas desistem no meio do caminho. No mundo de expiações e provas como nós vivemos. A gente desiste no meio do processo. Então, às vezes, agrava o nosso processo de reencarnação e tem que começar de novo. Tantas vezes quantas forem necessárias. Então, esse é o contexto. Então, por essa forma de um inimigo encarniçado, neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Ou seja, aquele que foi capaz de relevar, ele, em tese, ele tem uma proteção do bem que é capaz de fazer, né? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso de nossa existência atual. É principalmente, olha aí, principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Ou seja, eu quitei. A dívida não vai continuar, porque a gente se reconciliou com o adversário, né? Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, esse é um mecanismo. Então, quando Jesus nos diz reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários. Esse adversário é aquela alma, é aquela pessoa que você se reencontrou com ele no tempo. E é o que o instrutor Eusébio também diz em André Luiz. Família é um reencontro de almas que se reagrupam num tempo. Então, como a gente vive recortes de tempo e de espaço, como nós somos almas que não nascemos no berço e que não morremos no túmulo, a gente reencarna e a gente desencarna. Então, nos recortes de tempo e de espaço, a gente tem oportunidades de vivenciar diversas experiências. E nessas experiências,
nossas relações nem sempre são de afeto. Algumas são de traição, de discórdia, de contendas, de problemas. E quando a gente se reencontra, a gente se reagrupa no tempo e no espaço. Então, muitas vezes, a oportunidade de amar o nosso inimigo, como Jesus também recomendou, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam, orai por aqueles que lhe fazem o mal. O que é isso? É Jesus sabendo que as almas que somos nós, ainda imperfeitas, nos reencontramos no tempo e no espaço com aqueles que fizemos ou fizeram mal conosco. E que nada passará sem que todos tenham se libertado das suas mazelas, da materialidade do seu espírito. Então, reconciliar com o adversário é reconciliar com aquele que você fez mal ou que você sofreu o mal, enquanto está a caminho com ele. Que caminho com ele? Reencarnação. Então, é aproveitar a oportunidade do contexto encarnatório. E nós não seremos, como você ouviu ontem, Rita, aquele espírito nos dizer, as injustiças virão, as pedradas surgirão, as tentativas de nos tirar do sério acontecerão de manhã, de tarde e de noite. As cobranças em cima da nossa conduta será feita. O fundamental não é isso. O fundamental é como nós amamos ao Cristo e seguimos as suas pegadas. Ou seja, como nós, já sabedores de todas essas coisas, nos portaremos diante de todas essas dificuldades. Aí é que entra a máxima do Cristo de que os meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Então é o amor que somos capazes de externar aos outros, inclusive os nossos adversários. É a forma como a gente é capaz de se conduzir na hora em que a gente sofre as pedradas, na hora que a gente sofre as injustiças, na hora que a gente sofre as dissensões, o jogo das trevas, das sombras, a sutileza das coisas. Então, é nessa hora que o Cristo tem que agir em nós, que as leis que o Cristo nos ensina tem que falar mais alto para a gente não cair em tentação. E é por isso que a gente tem que estar permanentemente em um mundo com tantos desafios e com tantas dificuldades, a gente tem que usar a oração para nos conectar com o elevado, com o superior, com o iluminado. E tem que agir com a vigilância, que é orai e vigiai, para não cair em tentação. Para o homem velho que ainda habita dentro de nós não prevalecer para o homem novo que quer surgir. Então, o nosso desafio é a transformação moral. Transformação moral de um ser imperfeito que ainda somos. O ser imperfeito que ainda somos ainda tem os fios desencapados dentro da gente. Então, é aquela história do cara dizer, não me tente não, porque, olhe, não me tente não, porque se me tentar vai surgir aqui. Não, não é. Esse aí acabou. Esse ficou para trás. Eu hoje sou um homem novo e transformado. Então, esse é o desafio da transformação moral. É fazer com que esse homem novo que quer seguir ao Cristo, que já segue ao Cristo e que tem uma atitude compatível com o que o Cristo nos ensinou, não prevaleça mais sobre o homem velho de ontem, que matava, que trucidava, que fazia as dificuldades naturais de um homem que ainda não conhece a luz. Então, esse é o nosso propósito. E bem-aventurados os que têm misericórdia, porque obterão misericórdia. Se agirmos assim, seremos, da mesma forma, tratados assim pelo Cristo. Então, aproveitemos a oportunidade de nos reconciliarmos com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho com ele. Por tudo isso que a gente já entendeu, né? Eu vou ficar por aqui hoje, porque é muita coisa.
criticando, fica te judiando, né? Que não permite você dar um passo e dizer, tá, tudo bem, perdoa, né? Vou tentar compreender que momento foi aquele, o que foi aquilo, né? Para poder dar um passo para frente. Às vezes a gente fica preso naquilo ali. Porque fica cristalizado. Você não sai daquela situação. Aquela coisa é tão forte dentro de você que fica corroendo a sua alma, né? E você não se dá conta que a sua falta de perdão, assim, esse gesto amoroso, né? Esse gesto amoroso, aquele outro, ok, bem, você errou, você me machucou, você maltratou, mas não foi esse golpe. É isso aí. O desafio é essa compreensão e sair dentro de si, né? Não é fácil, não. Mas vamos embora. 10 horas, vamos embora. Entendendo, cada vez melhor, né? Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Quem é que quer fazer a prece para nós aí? Quem? Obrigado, mestre querido, queridos amigos espirituais, que em teu nome, em nome de toda a espiritualidade da casa, encerramos essa manhã de estudos. Vamos embora.